Em 2025 eu fui diagnosticada com autismo e no mês passado agora eu fui curada. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo a esse canal de testemunhos à luz da Palavra de Deus. E hoje o testemunho é muito impactante, doido e talvez escandaloso para algumas pessoas. Em 2025 eu fui diagnosticada com autismo e no mês passado agora eu fui curada. As pessoas podem até falar que não é verdade ou que não parecia que eu era, enfim, mas eu não poderia deixar de falar daquilo que o Senhor fez na minha vida, porque só eu passei na pele o que eu passei. É muito estranho falar sobre isso, porque geralmente as pessoas tendem a não acreditar que isso é possível, por, enfim, tantas razões. E até mesmo depois que eu fui curada, muitas pessoas falavam: meu Deus, como isso é possível? É muita loucura, e realmente. É muita loucura pra mim, eu sei que pra você que tá ouvindo também pode ser. Eu tô aqui pra poder contar um testemunho de como foi todo esse processo, até mesmo para minha família, que muitos não sabiam, de como foi tudo isso. Começando do início, desde a minha infância, eu sempre tive muitas dificuldades na escola, em socialização, em questões realmente relacionadas com o autismo. Eu sempre fui aquela criança que achava que tinha alguma coisa errada comigo, que era diferente da maioria das crianças. Tanto que eu vivia isolada, vivia excluída das outras rodinhas, enfim, não tinha muitos amigos porque eu não me identificava e as pessoas também não se identificavam comigo e ficava por isso mesmo. Então, em toda a minha trajetória, desde a minha infância, na adolescência, na juventude, eu passei por muitos problemas, muitas questões que envolvem as características do autismo, só que não tinha um diagnóstico. Na época, né, não se tinha isso, não se falava muito sobre isso, então era uma coisa muito uau, absurda. Então, durante toda a minha vida, eu lembro de momentos em que eu me via sozinha, me sentia sozinha e sentia que faltava alguma parte de mim. Eu não conseguia me sentir inteira com as pessoas à minha volta, sabe? Sempre parecia que sempre faltava alguma coisa. E esse alguma coisa era parte de mim mesmo. Eu precisava me entender como pessoa e eu não conseguia esse fenômeno porque não se sabia, enfim, sobre o assunto. E parecia sempre que a minha cabeça estava descolada do cérebro. É muito estranho. E foi justamente nisso que eu consegui descobrir e entender que tinha um nome para aquilo que eu tinha. Foi quando eu estava na autoescola, isso já recente, obviamente. Eu estava na autoescola fazendo teste de direção lá. E a instrutora falou assim para mim: dá ré, virando a cabeça, olhando pro retrovisor, isso e aquilo, mas cuidado com o carro, porque tem um cone e um carro do lado do cone. E ela falando, parecia. Gente, eu juro, eu comecei a visualizar macaquinhos batendo palmas na minha cabeça enquanto ela falava, porque eu não estava conseguindo entender e executar aquilo que ela estava falando. Então ela falava, meu ouvido escutava, mas não entrava no meu cérebro todo esse mundo de informações que ela tinha acabado de me passar. E na verdade eu sempre vivi assim. Só que eu só reparei nesse momento de necessidade onde eu sabia que eu poderia matar uma pessoa se eu não soubesse dirigir direito. Então acho que meu cérebro falou assim: minha filha, vamos estar funcionando agora. E aí ele não queria funcionar direito. E eu tive que trocar de lugar com ela porque eu não estava entendendo realmente o que ela estava falando. Então a gente teve que trocar de lugar e ela foi lá fazer os comandinhos lá. Depois dessa aula eu voltei para casa exausta e no dia seguinte ia ter aula. Então eu tive várias aulas uma atrás da outra de autoescola. E sempre voltando para casa muito exausta, com a mente realmente cansada. Eu falava: Deus, por que eu tô tão cansada? Eu nem quase fiz nada hoje, só fiz a minha aula. E também comecei a perceber outros sinais meus. Eu tomava banho de luz apagada. Quando eu tinha muitas pessoas conversando comigo, eu falava: gente, deixa eu dar um tempinho aqui, eu vou pro meu quarto deitar. Porque no autismo tem essa questão da sobrecarga sensorial, sobrecarga social com as pessoas que estão ao seu redor. E a gente precisava desse tempinho para poder me carregar. Tampões de ouvido, enfim. Depois desse compilado de coisas que estavam acontecendo comigo, consequências das minhas próprias ações, eu fui conversar com a minha psicóloga para entender o que estava acontecendo. A gente foi juntando pedacinho por pedacinho da minha vida, da minha história, das características que eu possuía. E o meu irmão é autista e isso ajudou, entre aspas, um pouco mais essa descoberta do diagnóstico. E aí a gente fez um teste e passamos ali nesse teste de autismo. E depois disso, a minha vida virou um
ponta cabeça 360 completo, porque pensa só, você acha que tem alguma coisa errada com você, você se acha diferente das outras pessoas, mas você não tem como provar, simplesmente. E foi um mix de sentimentos muito grande, porque eu me senti como se eu fosse uma fraude. De, meu Deus, eu passei tantos anos da minha vida sendo alguém que eu não sou, porque no autismo tem essa questão de você encobrir aquilo que você sente para se encaixar no mundo das pessoas. Eu passei 21 anos da minha vida sendo alguém que eu não era e fazendo coisas das quais as pessoas falavam que eu tinha que fazer, mesmo eu não querendo, né? Porque as pessoas falavam, não, você é estranho, você é lerda, você é isso, você é aquilo, você acaba falando, meu Deus, eu sou assim mesmo, vou ter que parar ou vou ter que melhorar. Enfim, não existe essa questão de as pessoas te aceitarem como você é. No mundo, na vida, na teoria é muito simples a gente falar sobre isso, amar o próximo. Setembro amarelo, né? Que o povo prega amor nas redes sociais, isso não existe na prática. Passei muito tempo assim, com essas lutas de eu e pessoas falando como eu deveria ser porque eu era diferente. Foi uma frustração, um baque muito grande para mim. E também foi um alívio muito grande de, meu Deus, tem um nome para essa minha estranheza toda, por eu ser diferente tanto assim das outras pessoas. Eu passei por isso basicamente sozinha, porque eu falei, eu não vou contar para ninguém, não vou falar para minha família, não vou falar para as pessoas próximas a mim, porque eu sei como elas vão se sentir culpadas por também não terem percebido quem eu era. Então eu guardei aquela informação, aquele mix de informações para mim e chorava muito pro Senhor, falava, meu Deus, como assim? E poderia ter sido diferente. Sabe aquela história de, meu Deus, eu poderia ter vivido de uma forma totalmente diferente até aqui. Só que tem aquele lado, né? Aí a gente pode fazer diferente daqui pra frente. E até o pessoal da minha igreja falava, Duda, você tem alguma coisa, você é especialzinha. O pessoal falava, zoava comigo, falando que eu era especialzinha, que eu tinha que ter um diagnóstico logo pra gente poder ir pro Hopi Hari de graça. Mas era brincadeira. Depois desse mix de sentimentos e emoções que eu passei, eu tava conversando com a minha mãe em determinado momento e ela me mandou umas mensagens falando, não, não sei o que, sobre autismo e tal. Vou deixar os prints aí pra vocês verem melhor como é que foi o desenrolar dessa conversa, mas foi muito engraçado. Porque ela literalmente, a gente descobriu ao mesmo tempo e falou ao mesmo tempo uma pra outra que ela também descobriu o diagnóstico dela, que ela também é autista e por isso que meu irmão e aí eu, enfim, foi uma coisa assim familiar. Bom, e agora se aprofundando nas questões espirituais, eu cheguei a questionar tanto ao Senhor sobre isso, falando, meu Deus, por que eu? O Senhor permitiu por quê que eu passasse por tantos desafios, por tantas coisas assim, sem nem me avisar, sem nenhum aviso prévio, Jesus. Poxa vida, o Senhor poderia ter falado comigo. Eu desabei no colo do Senhor. E isso foi por longos meses de muitas crises que eu vivi. Depois que eu passei por essa descoberta, eu comecei a ter mais profundidade sobre o assunto e me conhecer, me entender mais, logicamente. Entender os porquês de eu fazer algumas coisas. E aquilo que eu chamava de crise de ansiedade na minha adolescência, na minha juventude, uns anos atrás, deu-se o novo nome de meltdown, shutdown e burnout autista. Que eu achava que era uma coisa normal, crise de ansiedade, todo mundo passa por isso. Na verdade, eu estava pirando e surtando a maior parte do tempo da minha adolescência. E depois disso, eu passei a ter muito mais essas crises de meltdown, shutdown, que na verdade são essas sobrecargas emocionais e sensoriais que uma pessoa autista tem. E como uma pessoa autista eu tinha muitas limitações. Limitações que eu falo, eu não posso ir em 2 cultos por causa do barulho, por causa das pessoas. Na igreja eu sofria muito, tinha que usar aqueles tampões de ouvido, né, da música, da banda, as luzes também me incomodavam bastante. Então tinha muitas limitações na minha vida que eu também me sentia muito mal comigo mesma. Eu passei por episódios de me sentir mal com a minha própria autoestima, de meu Deus, eu não posso fazer nada, eu sou incapaz de sentar na igreja e ver um culto, eu sou incapaz de sentar com os meus amigos para comer alguma coisa e voltar, sei lá que horas da noite, sem me sentir cansada. Eu lembro que quando eu trabalhava CLT, né, estagiária de uma empresa, eu saía de onde eu estava, né, da cadeira do escritório, ia pro banheiro chorar, respirar fundo por conta do tanto de informações que tinha, por conta do tanto de pessoas que tinha naquele lugar.
E eu nunca entendi o porquê. Por que tantas crises? Por que tantas dores? Meu Deus, por que eu tô chorando dentro de um banheiro, sentada, no chão de um banheiro? Uma pessoa autista sofre muito. E principalmente quando ela não sabe o que está acontecendo com o corpo dela, sem nomear o que está acontecendo, sem saber nomear. E antigamente era assim. Muitos episódios chorando em banheiros, sem entender o porquê que eu estava chorando dentro de um banheiro. E sem entender o que as pessoas falavam, porque a minha mente funcionava de um jeito diferente. Muito subjetiva, sabe? Deus, eu passei por muita coisa. Foi doído, mas estamos aqui. E eu questionava ao Senhor sobre o meu chamado, porque eu falava, Deus, o Senhor me chamou para ser comunicadora, porque eu faço jornalismo. O Senhor me chamou para ser missionária e pastora. Como que eu vou exercer esses 3 ministérios aí, entre aspas, de uma forma excelente se eu não consigo nem conversar com as pessoas sem me sentir mal? Sem me sentir cansada e sobrecarregada? Como que eu vou cumprir o seu ID nas ruas, tendo que pausar e descansar para poder depois voltar a conversar com essa pessoa? Não existe isso. Praticamente impossível, na verdade, você sobreviver uma semana inteira sem ter uma crisezinha. Quem é autista vai entender o que eu tô falando. Depois disso eu passei a entender, se Deus me chamou, amém, eu vou assim mesmo, eu vou com crise mesmo, eu vou pra igreja mal mesmo, eu vou fazer o que eu quero mesmo, porque não tem como mudar a minha situação. E se eu quero, eu não consegui entender que aquilo que eu queria eu não podia fazer porque o meu corpo gritava e me impedia de, tipo, você não vai fazer porque eu não aguento mais você em pé. E eu passei por essas revoltas, sabe? De não entender o porquê que eu queria e não podia fazer o que eu queria. E como vocês já sabem, a gente tem um costume na minha igreja de subir ao monte com o pessoal. E o Senhor sempre liberava palavras para mim. Teve determinados momentos que o Senhor falava para mim, eu estou tocando no seu intelecto. Isso depois de ter descoberto já. Eu estou tocando no seu intelecto, eu estou tocando na sua mente, eu cuido de você, eu sou contigo. E nessa aí do intelecto, da mente, pegou muito pra mim, porque eu falei, Deus, será que é possível que o Senhor me cure? Será que é possível que eu seja liberta de todo esse sofrimento que eu passo? E caminhando para atualmente, o Senhor, ele começou a gerar, né, uns meses atrás, esse desejo de ser curado. Porque os meus líderes falaram, teve uma pessoa lá no Balneário Camboriú, que tem uma igreja lá da nossa rede, que foi curada do autismo. E, já pensou se você é curado? Eu falei, meu Deus, é isso, Jesus. Se não tiver solução, se não tiver jeito, se eu não puder estraçalhar todas as minhas limitações, eu quero isso. Eu pensava, se for possível, eu preciso disso. Uma das consequências do autismo são físicas. Eu tinha enxaqueca crônica, o pessoal da minha família sabe o tanto que eu sofria e era justamente por isso. Por eu ter tanta sobrecarga no meu cérebro e no meu corpo que eu achei que era uma das consequências disso. E quando foi no mês passado, eu fiquei tão mal, passando tão mal durante umas 2 semanas de muita dor intensa. Em 5 dias eu fui 3 vezes ao hospital tomar injeção, tomar remédio na veia e nada passava. Eu tomava remédio controlado para enxaqueca, mas já havia acabado, eu precisava repor de novo. Eu orava pela minha própria cabeça, eu falava, meu Deus, tá repreendido em nome de Jesus. E Deus foi me ensinando muitas coisas nesse tempo, principalmente sobre paciência, meu Deus do céu. E não passava por nada. Eu lembro que um dia eu tomei 3 calmantes e eu não ficava bem, eu não ficava calma, porque eu queria sair da cama e poder fazer as coisas que eu queria e meu corpo não deixava. E meu namorado, ele mora em Balneário Camboriú, né, tá lá por 9 meses, e aí eu falei pra ele, amor, eu tô morrendo de dor, não tá passando por nada, ele sempre orando por mim. E teve um determinado dia que o líder dele orou por mim e falou assim, eu declaro cura sobre a sua mente, libertação na sua mente, pelo áudio ele falava. Eu recebi aquilo, eu falei, Deus, tem algum mistério aqui nessa libertação da mente. E mesmo depois de tantos remédios que eu tomei os remédios que os médicos passavam, tomei o remédio controlado novamente e não dava jeito pra nada. E quando foi na quinta ou na sexta-feira dessa semana maluca, o pastor falou que ia fazer um culto de curas e milagres. E foi nesse culto que eu fui curada. O pastor estava ministrando sobre cura, depois ele chamou as pessoas lá na frente para orar. E ele falou, tem pessoas aqui que vão ser curadas do autismo. Nesse momento tava eu, minha mãe e meu irmão. Eu falei, quê?
vai ter que ser eu. Se minha mãe e meu irmão não tiverem fé, vai ter que ser eu. Eu fui lá na frente e tava um poder, uma atmosfera muito tremenda. Não sei se você acredita nisso ou não, mas a presença de Deus estava palpável naquele lugar. E eu sentindo a presença, acreditando que ia acontecer, levei até o meu remédio controlado pra deixar lá na igreja. Não ter dúvida de que fui realmente curada, porque eu tinha certeza que ia ser naquele momento. O pastor começou a orar pelas pessoas, e ele falou assim: existem doenças que são causadas por espíritos, por questões espirituais, que precisam ser libertas espiritualmente falando. Naquele momento, o Senhor confirmou isso no meu coração, que eu precisava ser liberta daquilo, que não era apenas um diagnóstico, era uma causa espiritual. Demência, Alzheimer, seja repreendido agora! Autismo está sendo curado agora! E eu, tomada pelo Espírito Santo, caí no chão e senti como se tivesse saindo um peso de dentro de mim. E ninguém colocou, eu até falei isso pra igreja, ninguém colocou a mão em mim. Não foram homens que me curaram, foi o próprio Senhor, porque ninguém colocou a mão em mim, na minha cabeça, ninguém orou ainda. O pastor estava só falando. E eu caí no chão e senti algo saindo dentro de mim. Comecei a me revirar ali no chão. Aí depois colocaram a mão sobre mim. E eu literalmente senti como se um peso tivesse saído de mim. E eu já sabia que eu havia sido curada, porque senti aquilo, eu tinha certeza. No mesmo dia, quando eu voltei pra casa, eu já senti a diferença. Meus olhos não ardiam mais com a luz. Eu consegui conversar e ter uma conversa com a minha avó, sem precisar ir embora dali. Eu falei pro meu namorado. Ele ficou super feliz e falou que o líder dele já sabia disso, né? Através daquela oração que ele tinha feito por mim sobre libertação. E no dia seguinte, quando eu fui pra faculdade, eu já senti uma diferença enorme. Eu cheguei a me assustei. Eu falava, a cada esquina que eu passava, a cada pessoa que eu cumprimentava na faculdade, eu dizia obrigada, Jesus. Consegui conversar com as pessoas sem nenhuma dificuldade, entender aquilo que as pessoas estavam falando. Eu pude sentir o que é o chamado das missões. Eu consegui ter prazer em conversar com as pessoas, e isso é indescritível. A cada diferença que eu via, eu ficava incrédula e dizia obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Surreal. Sabe aquela dificuldade que você tem de conversar com as pessoas no telefone, na pizzaria? Ah, mãe, pede aí a pizzaria, eu tô com vergonha de pedir, de falar. O que eu vou dizer? A diferença é essa, eu conseguia conversar com as pessoas na rua. Loucura! Eu detestava isso, agora eu amo. Na passagem de Marcos, no capítulo 5, verso 41, Jesus ressuscita uma menina. E nessa passagem ele fala, apenas creia. Diante daquela preocupação, apenas creia. Apenas creia que ela pode ressuscitar. E aí tem um alvoroço, o pessoal começa a falar, não, mas ela tá morta, não sei o quê. E aí Jesus fala, ela não está morta, ela apenas dorme. E eu enxergo esse período da minha vida como se realmente fosse esse testemunho de Jesus falando, Talita cum, que é a ordenança que Jesus deu ao corpo dessa menina. Filha, eu ordeno a você, levante-se. Pronto. Seja curada e vai fazer aquilo que eu te pedi para fazer. Tudo na nossa vida é um processo, é uma fase, e eu enxergo esse processo, essa fase como isso, de fato. E só para finalizar essa parte, muitas pessoas acreditam, né, cristãos, acreditam que Jesus é Deus, que tudo que está escrito na Bíblia, todos os milagres e curas, Jesus realmente fez. Mas quando alguém é curado, mas quando alguém como eu aparece falando que foi curado do autismo, por exemplo, elas falam isso é mentira, isso é impossível. Mas então significa que elas não acreditam no Jesus da Bíblia, elas acreditam no Jesus da Igreja Católica, daquilo que saiu da cabeça delas. Porque o Jesus da Bíblia é o Jesus que mora em mim e em você. Por que ele não pode realizar os mesmos milagres de antes? Se ele falou na palavra que nós iríamos realizar obras maiores do que ele fez, como assim eu não poderia ser curada? Como assim você não pode ser curada de qualquer coisa que não seja, enfim. Seria muita hipocrisia nós cristãos falarmos que a gente não acredita nisso. Se Deus quiser, Ele cura. Deus quer, Ele mora em você. Para finalizar, de fato, eu quero deixar um recado para as pessoas da minha família que estão ouvindo e assistindo isso, porque os membros da minha família não sabiam. Eu queria muito contar para minha família, mas eu ficava preocupada com a reação delas e na preocupação que elas iam ter comigo, porque eu passei por muitas dificuldades. Então, eu sempre ficava esperando aquele momento certo.
E eu tô aqui contando isso em forma desse vídeo porque é para dar glória ao Senhor e dizer o que Ele fez por mim. E dizer que eu não sabia que existia um Deus que na prática dos meus dias comuns poderia transformar e gerar testemunho de algo extraordinário. Eu nem sei como que eu finalizo tudo isso, mas a mensagem é essa. Jesus ainda cura e tem vontade de curar as causas impossíveis. E é o que Ele fez na minha vida. E Ele pode fazer na sua. Sou grato, Cristo. Essa é a música que vem na minha cabeça. Porque um novo dia recebi pra te amar, ó Deus. Existe uma diferença brutal da Duda de antes pra Duda de agora. Passei por isso tanto tempo calada. E agora eu não quero mais me calar sobre as coisas que o Senhor fez na minha vida. E é por isso que eu estou trazendo isso aqui. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô bem mais calminha, mais tranquilinha. Se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilha com pessoas que podem e vão ser edificadas por esse testemunho. E se inscreva no canal. Se inscreva também no meu Spotify, no canal do Spotify. Me acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Eu fui curada do autismo. Meu amado me ama. De graça. Sem merecer. Sem merecer. Eu sei disso porque ninguém precisou colocar a mão em mim para eu ser curada. Ele me libertou. Tudo isso de remédio fora. Para contar testemunho de que Deus faz, né? Quem é que vai cancelar milagre aqui? Eu que não vou ser. Então vai jogar no lixo. Em nome de Jesus.